Nohana é a maior criminosa que já existiu no mundo de Bleach. Assim como o Zaraki, a sua única ambição era poder desfrutar de uma boa luta com adversários poderosos que pudessem a satisfazer em uma batalha. Nohana foi reconhecida por ninguém menos que Yamamoto Genryusai, que a convidou para fazer parte das 13 divisões da corte. Depois de aceitar o convite de Yamamoto, Nohana se tornou a primeira capitã da 11ª divisão e também a primeira a possuir o título de Kenpachi. Kenpachi nada mais é do que o título dado ao Shinigami mais forte da sua geração. Claro que esse título não é dado a qualquer um, afinal existiam outros Shinigamis formidáveis como o próprio Yamamoto, por exemplo. Para possuir esse título, o Shinigami tem que possuir um vasto histórico de batalha e consequentemente um grande número de vitórias. Nohana já era muito conhecida e temida muito antes de entrar para Gotei 13, mas só conseguiu esse título depois de entrar e ser reconhecida pela Gotei 13. Como primeira capitã da 11ª divisão, Nohana acabou criando os pilares que seriam como leis para todos os membros da divisão. Somente os guerreiros mais fortes e que tenham amor pela batalha poderiam fazer parte dela. Para eles, lutar era como a necessidade de comer e dormir. Para eles, um verdadeiro membro tem que ter um Zanpakuto de luta de corpo a corpo. Isso explica muito porque o Michika esconde seu poder de Shikai. Ele possui uma Shikai muito poderosa, só que quando ativada, ela se torna uma arma de longo alcance. E por esse motivo, ela não combina com os ensinamentos deixados pelo Capitão Nohana. Eles não seriam dignos de seguir o Zaraki se ficasse dependendo de uma Shikai como essa. Só lembrando que não existe nenhuma regra oficial proibindo de ter ou usar uma habilidade de longa distância. Isso acontece porque para os membros da 11ª divisão é uma vergonha ter que depender de uma coisa que não seja sua perícia na espada. Uma curiosidade é que todo Shinigami aprende Kido durante a sua formação. Eles são obrigados a aprender porque é obrigatório. Eles vão ser avaliados se é uma coisa necessária para eles poderem se formar na academia e se tornar um Shinigami. Então pelo menos ali o Ikako e o Michika devem saber algum Kido, ou de defesa, ataque ou até de cura. Mas eles não usam porque realmente não faz o estilo deles, muito menos da divisão que eles fazem parte. Um dos ensinamentos deixados por Nohana e que a divisão segue à risca até os dias de hoje é a forma para se tornar o capitão da 11ª divisão. Existem 3 formas para se tornar um capitão. A primeira é fazer o teste Taishu, mas para isso é preciso ter uma Bankai. Esse candidato a capitão vai fazer uma demonstração da sua Bankai para o comandante das 13 divisões e mais outros 3 capitães. Igual foi o caso do Urahara. Ele fez o teste depois que foi indicado pelo Yoruichi, que era capitão da 2ª divisão naquela época. A segunda forma parece ser a mais simples. O candidato tem que ser recomendado por 6 dos 13 capitães e ser aceito por 3 dos 7 restantes, tendo o total de 9 a favor e 4 contra, e assim o candidato poderá se tornar um capitão. A terceira e última forma de se tornar um capitão casa muito bem com a divisão do Zaraki. Inclusive, foi dessa forma que o Zaraki se tornou um capitão, que seria desafiar o capitão atual para um duelo. Esse duelo é assistido por no mínimo 200 membros da divisão que foi desafiada. Uma curiosidade é que todos os Kenpachis pertenceram a essa divisão, a 11ª divisão. Dessa forma, matando o Kenpachi atual, automaticamente esse Shinigami é nomeado o melhor espadachim da sua geração, ganhando para si o título de Kenpachi e se tornando o novo capitão dessa divisão. Não temos informação desse método sendo usado em outra divisão. Esse é um método oficial para se tornar o capitão da 11ª divisão. Certo dia, Nohana ficou encarregada de eliminar alguns arruaceiros na borda do Hokogai. O Hokogai é aquela área mais pobre da Soul Society que fica fora da Seritei. É para lá que vão as almas das pessoas que morrem no mundo humano e por ser um lugar sem lei, ele é bastante usado como esconderijo por muitos criminosos. Nohana era praticamente uma mulher amaldiçoada, sua única paixão era poder desfrutar de uma boa luta que pudesse saciar a sede de sua espada. Mas por ser muito poderosa, era muito difícil encontrar alguém que pudesse rivalizar com ela. Nohana estava entediada, até seus subordinados sabiam de sua angústia e tentavam de alguma forma ajudá-la, procurando um inimigo que fosse digno de lutar com ela. Mas isso logo iria mudar, porque nesse mesmo dia surge um garoto em uma pilha de corpos. Até então, naquele momento, esse garoto não tinha um nome, mas futuramente ele se tornaria um dos famosos Kenpachis. Com a espada na mão e sem pensar 2 vezes, o garoto pula em direção ao capitão Nohana
e antes que ela percebesse, o garoto desferiu um golpe não fatal, mas que deixou uma grande cicatriz um pouco acima de seu peito. Aquele foi o momento mais esperado para eles. Aquela busca implacável finalmente tinha chegado ao fim. Ambos poderiam usar tudo que tinham, toda a sua perícia, sabendo que o seu adversário era um oponente digno. Porém, ao decorrer da luta, ficava cada vez mais claro a diferença de poder. O Nohana já estava chegando ao seu limite, e quando o garoto percebeu isso, ele ficou desolado, porque finalmente tinha achado um rival à sua altura. Então, ainda no calor da batalha, e inconscientemente, ele criou um bloqueio em seu poder, na tentativa de se igualar ao seu adversário e assim poder desfrutar das batalhas para sempre. O que não deu muito certo, já que a Nohana acabou superando esse seu novo nível de poder. A luta finalmente chega ao fim, o Nohana acabou ganhando, mas para ela ficou claro que aquele garoto já tinha superado seu poder, sem contar o quanto que ele ainda poderia evoluir com o tempo. E mesmo sendo um garoto, ele ainda era mais digno de possuir o título de Kenpachi, o Shinigami mais forte da sua geração. Depois de um certo tempo, o Nohana acabou deixando o título de Kenpachi, como também seu cargo de capitã da 11ª divisão. Não tinha como ela mantê-lo, sabendo que existia uma pessoa mais forte e digna que ela. Ela acabou adotando uma nova aparência, antes com o cabelo solto e com um olhar mais fixo, e agora com um olhar mais gentil e com o cabelo trançado, cobrindo a cicatriz deixada por Zaraki. Provavelmente o Nohana chegou no Kiriji, que ainda fazia parte da Gotei 13 naquela época, e pediu para que ele ensinasse as suas técnicas de cura. Não sabemos se Kiriji já estava de malas prontas para ir para a Divisão 0, se ele já tinha sido convidado para fazer parte dela, e se ele havia ensinado a Nohana com o objetivo dela ficar na Divisão 4, que é a divisão médica da Gotei 13. De qualquer forma, o Nohana tinha seu próprio objetivo, que era usar essas técnicas de curas para poder prolongar suas batalhas, tornando elas mais satisfatórias. De qualquer forma, ela acabou se tornando um grande pilar para a Society, até Yamamoto pensar 2 vezes antes de mandá-la para o campo de batalha, diferente do que Oracle, que logo de cara já mandou ela para a morte, mas também não tinha como, já que em parte esse era o desejo da própria Capitã Nohana, que queria terminar o que começou naquele dia quando conheceu Zaraki. Alguns anos depois, aquele garoto volta e desafia o Kenpachi atual para um duelo. Anos depois, o Rei Quincy surge do seu anonimato e declara a Segunda Guerra Quincy. Durante seu confronto com o Rei Quincy, Zaraki não foi capaz nem de satisfazer o Rei Quincy, que afirma estar desapontado por ter o nomeado como um dos 5 potenciais de guerra. Yamamoto acabou perdendo a sua vida e a Central 46 acabou escolhendo Kyoraku como o novo comandante das 13 divisões. E uma de suas primeiras ordens como comandante das 13 divisões foi ordenar que a Capitã Nohana ensinasse a arte da espada para Zaraki. Provavelmente isso era só um pretexto, porque lá no passado, quando Nohana decidiu sair da 11ª divisão, ela provavelmente contou para o Kyoraku e o Kitaki sobre o garoto que ela havia encontrado no passado, isso para justificar sua saída da sua divisão. Não é à toa que a ideia de ensinar o Zaraki partiu do próprio Kyoraku. É muito provável que ele já sabia sobre o poder oculto de Zaraki. Durante a luta de Zaraki e Nohana, uma coisa que podemos notar é a diversidade na maneira de lutar de Nohana ao enfrentar o Zaraki, usando alguns tipos de estratégias. Até o próprio Zaraki fica surpreso quando ela arremessa uma adaga em sua direção. Isso não é para menos também, afinal seu nome era Nohana Yatiro, isso devido ao fato de Nohana ter dominado 8.000 estilos de lutas. A ideia da Nohana era simples, ela notou que durante as lutas de Zaraki, cada vez mais ele vinha desfazendo o bloqueio que ele tinha colocado em si mesmo. Então ela percebeu que o verdadeiro propósito dela ter aprendido suas técnicas de cura foi para esse dia. Basicamente ela forçava ele ao seu limite, o curando sempre que ele perdia os seus sentidos, e repetindo esse processo para fazer com que o Zaraki tirasse as algemas que ele tinha colocado em si mesmo. Finalmente chegou o episódio que podemos ver a Bankai de Nohana em anime. Minazuki é uma Bankai capaz de derreter pele, a carne e até mesmo o osso, até não sobrar mais nada. Isso acontece porque quando ativada, sua espada expele um líquido vermelho grotesco que derrete tudo que toca. E o mais interessante é que esse líquido pode ser arremessado, e ver isso animado foi muito legal. Enquanto Nohana curava a si mesmo e o Zaraki para poder manter o ritmo da batalha, aos poucos Zaraki começava a despertar o seu antigo poder, na verdade o seu verdadeiro poder. Naquele momento, Zaraki já estava reproduzindo alguns movimentos aprendidos durante a luta com o Nohana. O Nohana foi uma Kenpachi até o fim de sua vida. Em suas próprias palavras, ela diz que não pode existir 2 Kenpachi, somente o mais forte tem que permanecer vivo. Quando percebe que seu objetivo já tinha sido alcançado, o Nohana recebe um golpe sem nem mesmo tentar defendê-lo. O Nohana foi empalada no mesmo local onde o Zaraki já tinha deixado a cicatriz na primeira batalha.
E esse é o fim de uma grande personagem, infelizmente, né? Pelo menos ela demonstrou ali que não tinha nenhum arrependimento. Para mim, esse foi o episódio mais triste até agora, a segunda morte mais triste. Só pelo fato do Zaraki deixar ela ali sozinha. Pensem como seria legal se o Zaraki a pegasse no colo e os dois saíssem dali juntos. Essa cena também do Zaraki saindo, né, não tem no mangá, é um extra. Eu acho que seria bem mais marcante, mostraria o respeito que existe entre os dois. Essa é a segunda morte que eu realmente achei triste em Bleach. A primeira foi a morte do Stark, não pelo fato dele não ter sido bem aproveitado, ou por ele ser ou não mais forte que o Kyoha, mas sim pela sua história, né? Ele temia a solidão e para não ficar sozinho ele se dividiu em dois, criando ali a Lily Neto. Entre os espadas, a história dele foi a que eu mais simpatizei. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Para não perder os próximos vídeos. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo, galera. Valeu!